Tá aguardando. Oi, Maravilhosa! Bom linda, dia! arrumada pra ficar em casa. Uma ótima manhã para ser milionária, não é Uma- mesmo? Não é mesmo? E aí, Thelma, como é essa nova vida? Como é que se diz? A gente vai chegar lá um dia. Oh, Um deixa eu dia eu comecei enquanto só abrir a ali, porque eu galera tá acho que tá um entrando. pouquinho escuro Abre aí. a Enquanto isso, a gente vai janela. batendo um papo. Enquanto vai entrando o povo, convidem mais gente, façam um alerta lá nos grupos. Essa é mais uma edição, a segunda edição do Teatro ao Vivo, e a gente vai entrevistar essa pessoa maravilhosa, que é Yasmin. Bom dia, Yasmin. Acordou Adianta um cedo hoje? pouquinho. Acordei, ainda bem, só assim, né? Porque com essa quarentena, pelo amor de Deus, todo dia acordando 11 horas, meio-dia, 1 hora. Amiga, tá babado. Coloquei o celular para despertar. Mas então vamos começar essa live maravilhosa. Vamos sim. Nosso tema hoje é diálogos sobre o Congado. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, para quem não sabe, a relação da Yasmin com o teatro. Eu já trabalhei com Yasmin. Yasmin é maravilhosa, é atriz, é dançarina, é performer, é congadeira e é muitas outras coisas também. Então, fala um pouquinho de você, Yas. Sim. Bom, a todo mundo que está assistindo, bom dia. Eu queria começar pedindo licença, porque a gente vai falar de ancestralidade, então eu peço licença aos meus ancestrais. Se tem algum primo meu aí assistindo, eu também peço licença. E para isso eu vou ler aqui um cântico de Moçambique que está no livro Afrografias da Memória, da Leda Maria Martins, minha grande referência. E é assim: Maravilhosa. é um novo dia, é um novo dia. Deixe o dia clarear. Peço licença, com licença, deixa o meu gungá passar. Olha. Então é assim que eu começo, bom dia. E Bom queria dia. falar que o Congado é muita coisa, é lindamente diverso, é complexo. E tudo que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, não é uma única hipótese. São vários tipos de congado. Em Minas Gerais a gente Sim. tem mais de 200 grupos de congado. Então acaba que cada um segue. Ai, André Salomão, beijo! Acaba, acaba que cada um segue uma linha, uma história, uma narrativa e tal. Então, assim, eu estou apresentando uma perspectiva em A sua cima da minha vivência, a família, sua a minha relação. vivência, a minha relação e também me baseio nas teses das pessoas que eu estudo, o Daniel Bergaria, a própria Leda, o Rubens Alves, que é aí de BH. Então, queria mostrar uma foto antiga. Ai, que delícia. Esse é o Congado de Bertioga, a Minas Gerais, e tem mais de 100 anos, tem 107 anos. E o Congado é uma religião afro-brasileira, mais pontualmente afro-mineira, que é o fruto de uma relação de rito europeu com ritos africanos, especificamente da origem banto. Eu estou aqui com meu caderninho, que eu anotei algumas coisas, alguns pontos das minhas falas e tal, para eu não me perder. Então, às vezes, eu vou estar lendo assim, só para não deixar as palavras soltas por aí. Bem Uhum. linda. Então, tá. Os Congos, que são os grupos bantos da África Centro-Ocidental, que foram os povos mais enviados para Minas Gerais no período da escravatura. Então, daí o nome Congado, e são vários grupos, cada grupo acaba seguindo o nome de um outro grupo, de uma outra nação a qual pertencia. Em Bertioga é o Congado e o Moçambique. Existem dois mitos fundadores sobre a relação, a origem do Congado. Um mito é o aparecimento de Nossa Senhora do Rosário nas águas do mar, na cachoeira, na gruta, onde tem uma narrativa que é que um senhor
vendo a santa lá nas águas, foi lá com as suas rezas, com seus cânticos, rezar e pedir para a santa sair da água. Aí não saiu. Foi um outro grupo, que foi os escravos daquele senhor, lá com os seus cânticos, as suas rezas, rezar para Nossa Senhora e ela saiu da água. Em honra àquilo, os congadeiros, que daí depois surgiu, né, por conta de ser o povo do Congo, estabeleceu a festa de Nossa Senhora do Rosário para sempre louvar aquela santa por ter saído da água e sempre ter abençoado aquele povo. Deixa eu só colocar no silencioso meu celular. Fez barulho aí? Não, fez não. Ah, então tá. E aí tem uma outra narrativa também que já não diz dessa primeira ida do Senhor às grutas. Diz apenas que primeiro foi um grupo de escravizados lá, rezou para a santa, nanana. Ela saiu da água, eles fizeram uma capelinha para ela. No outro dia ela voltou para a água, se recusou. E aí foi um outro grupo lá rezar para a santa, que foi o Moçambique. Um grupo mais simples, mais humilde, foi com seus cantares, com seu tambor, e conseguiu captar Nossa Senhora. E aí também pediram muita intercessão para ela para aguentarem, né, aquele período e todo o processo, e ser responsável pela intercessão para que eles conseguissem a alforria, serem livres. E Nossa Senhora concedeu essa graça a eles, e em homenagem e honra a isso, eles fizeram a festa de Nossa Senhora do Rosário. A outra narrativa que diz sobre o mito do Chico Rei. Aí tem uma versão que diz que o Chico Rei, ele era o Chico e trabalhava numa mina na antiga Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. E aí o Chico, ele conquistou muita confiança do seu senhor. Aí esse senhor foi e cedeu para ele a posse de uma mina que o senhor julgava não muito produtiva. Chico trabalhou nas profundezas daquela mina, encontrou muito ouro. Com aquele ouro daquela mina que já era de posse dele, libertou, comprou sua alforria, libertou seus companheiros. E aí, em homenagem, a galera foi e fez uma festa de coroação daquele rei, que era Congo, e aí surgiu a festa com gado. Tem uma versão que diz que Chico já era um rei em Angola, e aí veio para cá no período da escravatura, sendo obrigado, né, a desfazer das suas tradições, e sendo obrigado a ser escravo, e aí também nesse processo de trabalhar na mina, conseguir o ouro para se libertar os seus companheiros, criar uma comunidade de quilombo. Aí fizeram um rito baseado nas suas origens e heranças, o rito do congado, e assim surgiu a festa. E qual que é a relação que o seu congado ele traz da história, assim? Qual que é a história que vocês contam aí de vocês? A gente conta do aparecimento de Nossa Senhora do Rosário nas águas. O Vozé Bia, que é do congado, ele fala assim, ele conta essa versão de que primeiro foi um grupo de Congo, lá cantou, rezou para Nossa Senhora do Rosário. Ela saiu da água, mas depois voltou. E aí foi o Moçambique, nas suas origens, nos seus outros cantares, e conseguiu finalmente libertar a santa, e pediram intercessão, e em relação a isso foram libertos pela intercessão da santa, nada de Princesa Isabel e tal. E aí, em homenagem, em honra a isso, fizeram uma festa para louvar Nossa Senhora do Rosário. A gente mais conta. Sobre o Chico Rei, assim, eu não sei, mas eu acho que são... Em Ouro Preto, a galera conta muito de Chico Rei, porque foi lá, né? Vejo essa versão sendo mais narrada lá. E em Bertioga eu não vejo tanto, assim, falar do Chico Rei. Não sei como é que é em outros lugares, assim. E toda festa de congado, ela é muito diferente, né? Porque são vários grupos, mas toda tem os princípios fundadores que são seguidos mesmo, assim, do ritual, que é a festa, é um ritual, e acontece em igreja católica,
tem essa versão, né, do mito de Nossa Senhora do Rosário, do mito do Chico Rei, tem a coroação de reis e rainhas, e acontece no período de agosto a outubro. Tem variação de data quando acontece encontro de bandas do Congado, que aí são um tempo extra da festa de Nossa Senhora, assim. E todas são em louvação a Santos Pretos, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, tem uns que também é a Santa Ifigênia e Nossa Senhora das Mercês. E Bertioga é a mesma paróquia, a mesma igreja, que é de Nossa Senhora do Rosário, é também de Nossa Senhora das Mercês. Então, toda a festa, ela tem esses princípios do ritual que é seguido, assim. É 3 dias de festa, tem o cortejo pela cidade, tem a coroação do rei e da rainha, assim, então tem a procissão, tem a missa conga, toda festa, por mais que sejam grupos diversos, elas têm esse princípio fundador. E qual que é a sua relação com o Congado? Fala um pouco de você. Eu tenho 22 anos, e há 22 anos eu sou rainha de promessa do Congado. Essa que sou eu. Ai! Pequenininha, de trancinha. Eu tô até de trancinha hoje, tô de turbante, mas sou de trancinha aqui. A mãe é uma danada, né? Sua mãe deve adorar. Olha, levando dinheirinho. E aí, é isso. Sou rainha de promessa de Congado de Bertioga. Primeiro que o Congado de Bertioga, ele é o Congado, que são o grupo que abre os caminhos em seu sentido, assim, né, filosófico, e seu princípio de tradição. É o grupo que abre os caminhos, abre o cortejo, rompe os obstáculos com seus bastões, e ele representa o espírito guerreiro. E o grupo de Moçambique, que são, não sei se você já viu, mas o Moçambique geralmente é aqueles que usam os guizos no pé, ou as gungas, são quem leva, são os responsáveis por levar os reis e as rainhas, e são os guardiões dos mistérios. Bertioga, somos esses 2 grupos. E aí, nisso tudo, existem as posições hierárquicas dentro do Congado, que é capitão 1, 2, 3, os tocador, os brincador, os príncipes, as princesas, que são os pequenininhos, né? Os reis e as rainhas de promessa, os reis e as rainhas congas, aquele que carrega a bandeira, o padre da igreja, que é a figura importante. E isso. Explica um pouquinho dessa relação da rainha de promessa para a rainha conga. Eu acho que tem muita gente que não sabe essa diferença. Eu não sabe. E é diferente mesmo. Bom, a rainha de promessa, que sou eu e minha prima Andresa, a gente... O nome, assim, ele já diz muito. Ah, minha amiga Laricinha, bom dia. São as rainhas de promessa, que cumprem uma promessa durante um tempo que ou é determinado pela pessoa, caso ela tenha feito essa promessa quando ela, assim, né, já se entendia por gente, já era grande, já era responsável com suas atitudes, ou foi feito por alguém em relação a essa pessoa. No meu caso, foi minha tia, Fátima, e minha mãe que fizeram. E fizeram uma promessa pra mim, desde quando eu era pequenininha e tal, e a minha condição é pagar essa promessa a vida inteira. Então, as rainhas de promessa são isso, rainhas que executam algum tipo de promessa. Às vezes são promessas, assim, relacionadas à vida financeira, às vezes à própria vida espiritual, à família, diversas coisas. Às vezes é uma promessa, assim, de tradição mesmo, assim, né? Às vezes te prometi em ser rainha do Congado porque sua avó foi. Na minha família, a minha avó, que eu não conhecia, mas a minha avó também era rainha de promessa. Então, tem toda uma história por trás disso também. E a rainha conga, geralmente, são as mais velhas. São as mais velhas. E isso é muito importante. Tem rainha conga que é coroada. Tem rainha congas que se elegem. E, às vezes, o período que ela se elege é 4 anos, não pode ser menos que isso, assim, é daí para mais. Tem rainhas congas que são rainhas fixas, que, às vezes, nasceram no berço daquela tradição, e aí eram rainhas de promessa que se tornaram rainhas
rainhas congas. E em São João del Rei, no Congado da Maria, tem uma rainha conga que ela é fixa. Uma senhorinha pequenininha, maravilhosa. E a vida inteira ela é rainha conga. Ela acompanha o congado em tudo quanto é festa que o congado vai. Encontro de banda, a própria festa do congado, tudo. Reunião, tudo ela acompanha. E aí, o mais importante que eu acho também é isso, de pontuar, que são as mais velhas, as rainhas congas. Não é gente novinha que pode ser, não. E é isso. Ah, tem uma entrevista no YouTube feita pelo canal Peregrina, se não me engano, que entrevista o Felipe Teodoro. O Felipe, ele é do Congado de Piedade do Rio Grande, que é fruto do Congado de Bertioga. E tem um momento que ele fala isso também, da diferença das rainhas, da rainha conga, da rainha de promessa, das princesas. É bem legal, assim, também, para quem quiser dar uma buscada lá no YouTube, tem essa entrevista lá, com o Felipe Teodoro. Ah, E me tem fala uma um coisa pouquinho que eu da. queria falar Pode também, falar. é que tem lugares que, além disso, tem a figura da Princesa Isabel. Tem um grupo de congado que agora eu não me lembro o nome, mas que eles colocam também ela nessa linha do cortejo, assim, que eles buscam as rainhas e as princesas, buscam a rainha Isabel também, ela também faz esse cortejo pela cidade, também faz o ritual, né, da Ibiri e tal. Uhum. E fala um pouquinho da sua relação, quais são as responsabilidades, na verdade, que você tem, assim, dentro do Congado, sendo rainha de promessa? Bom, a maior responsabilidade, assim, e também, principalmente por se tratar de uma religião, é essa de orar, de interceder pelo grupo de congado, por todos que estão ali, pelo rito, pela festa e tudo no geral. E tem a parte relacionada às finanças também, tem o ritual, que é de quando entregar a rainha de novo para o seu lar, para sua casa, que eles cantam o cântico para você dar a Ibiri. E a Ibiri significa o dinheiro, que é como se fosse o dízimo que você dá para a igreja. Tem no momento também da igreja que, por exemplo, nessa foto aqui, eu não estou na rua, né? Não estou sendo entregue na minha casa, eu estou na igreja entregando meu envelopinho com um dízimo, que também faz parte dessa responsabilidade de ser rainha. Tem umas histórias, na verdade, que dizem que antigamente essas rainhas realmente eram mulheres que possuíam muito ouro, assim, muito dinheiro, e esses momentos de Ibiri dava a finança, não como hoje, assim, que a gente entende como a ajuda, assim, né, o suporte, a valorização e tal, daquilo para o congado para comprar as coisas que o congado necessita, assim, né, como roupa, instrumento e etc. Mas para comprar a alforria dos companheiros, assim. Então a rainha ia lá e dava aquele ouro, muita grana e fazia isso acontecer, assim. Tem uma importância também filosófica que diz que a figura da rainha ela é o principal elo de ligação com a mãe África, assim, parando para pensar nessa Figura nessa matriarcal nessa, da isso, família, nessa né? figura matriarcal dessas mulheres que geram esses filhos, que são os futuros brincadores, os futuros tocador e tal, responsável por levar aquela tradição do congado à frente, são essas mulheres que fazem a roupa, que fazem a bandeira, que costuram o chapéu, que fazem as comidas, que fazem a festa e todos os seus outros Esse momento aparatos se relaciona acontecer, muito assim, com esses cultos mesmo da com religião esses de cultos. matriz africana, né? É, Eu é lembro ali que eu lembro de elas uma passam os entrevista, seus conhecimentos, né? sim, Conversam. eu lembro de uma entrevista da Makota Valdina, que ela fala que nesse tempo, né, eram essas mulheres que reuniam esses povos, eram essas mulheres que serviam de mãe, né, onde ninguém era parente de ninguém, mas elas se faziam de mãe, se faziam de rainha, né, para governar, para ajudar esses Governar. povos, e ser uma figura também materna, né, para diversos povos que vieram para cá e não se conheciam.
Sim, eu tava lendo outro dia no Instagram da Suede Quintê, eu acho que é assim mesmo que fala o nome dela, né? Maravilhosa. Bem, sabe? Maravilhosa. E ela tava falando sobre isso, essa relação das figuras das mulheres no candomblé, assim. E eu refleti demais, assim, em relação à figura dessas mulheres no Congado, assim. Eu até fiz um comentário mencionando o meu Ah, amigo você falou Simval, aqui, amiga, da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, que é muito semelhante também, né? São que é essas muito mulheres que semelhante, são essas também têm esse mulheres, ato também da alforria, né? De juntar dinheiro, de reunir, de se articular para se comprar a articular. alforria. Pois é. Super, super relacionado, né? Eu acho que cada lugar tem o seu modo, né, de resistência, se cria, se articula, né? A Boa Morte Sim. aqui, né? Continua sendo Sim, e essas essa. mulheres aí, né, na linha de frente, assim, eu lembro que eu problematizava muito antes, assim, de toda essa reflexão e até de pesquisas acadêmicas mesmo, assim, também, de muito diálogo com outros congadeiros, de outras comunidades, assim, problematizava muito essa relação da mulher no Congado, assim, em Bertioga, porque em Bertioga faz, deixa eu ver, 3 anos que mulher tá podendo dançar, assim, antes mulher não Não dançava, podia, né? não podia dançar. E eu problematizava muito essa relação, falava, como assim, mulher não pode dançar, que não sei o quê. E não entendia também como às vezes ela existe em outra categoria, assim, em outra função, que não significa que não é muito importante, mas que tem ali o seu posicionamento, o seu funcionamento, assim, né? Que era responsável por tecer as roupas, esse momento de fazer a indumentária, esse momento de cozinhar, sabe? Esse momento de gerir outras coisas que não era estar dançando. Mas assim, hoje mulher pode dançar, depois de longas tretas com meu tio, A também porque é produção da coisa a também, né? produção da Hoje a gente coisa e valida a produção da como coisa. vai se transformando, assim, se atualizando, assim, né? Sim, a cultura negra ela não fica parada no tempo, né? Está em As movimento coisas sempre. mudam, É, que bom, está né? em movimento. Então, você já falou das responsabilidades, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação do Congado com a igreja. Como que é essa relação? Porque a gente sabe que é um movimento que é negro, e a igreja cristã, querendo ou não, ela é predominantemente branca, né? Os princípios brancos e tudo mais. E como que acontece essa fusão, assim? Não digo historicamente, dentro da história do Congado, que você já falou, né? Da relação, que aí os pretos vieram buscar a Nossa Senhora, e aí ela veio com eles. Mas de como se dá essa relação hoje dentro da igreja, assim. Ai, um pouco complicado, assim, né? Existe essa invisibilização, assim. Mas, embora eu acho que em Bertioga, até por ser uma cidade pequena, essa relação funciona bem. Bom, o princípio de todo desse movimento tem registros que dizem que a manifestação do Congado, ela chegou, não o Congado em si, né? Mas essa manifestação de reis, de coroação de reis e rainhas congas, aconteceu primeiro em Pernambuco, ali no século XVII, XVIII. E aí lá ela já estava sendo limitada aos conceitos do cristianismo. O Rubens Alves, ele fala de quando chegou em Minas, ali em 1704, em Cerro, e em 1711, em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né? Lá foi fundada as primeiras Irmandades Negras. E aí, ele fala também que mesmo aonde não se criou essas irmandades negras, o Congado ele já começou a acontecer como sendo autônomo, ou seja, sem esse vínculo direto com a Igreja Católica. Rubens Alves fala isso, tem outras, né, assim, versões. E Uhum. aí foi passando e o Congado teve que se vincular a esses vínculos da Igreja Católica, que hoje a gente percebe, entende assim que foi uma estratégia de sobrevivência e preservação dos ritos de tradição de origem africana, mesmo assim, né? Porque a gente sabe que a relação dos nossos antepassados, do povo preto, com a cultura foi, com a sua cultura religiosa, assim, foi violentamente perseguida aqui no Brasil. E a gente vê que a ramificação desse racismo é tão perversa que a intolerância religiosa ela continua até hoje, né? É só a gente ver o absurdo que é os ataques que ainda
acontece em terreiros de Umbanda, de Candomblé, em Salvador, né, o período que a gente teve lá, a gente foi até numa palestra, né, sobre o Icimimó, né, aquele terreiro em Cachoeira, e, mano, intolerância religiosa. E aqui em Minas, eu fico de cara, assim, como que a gente assim, né, a gente falando as pessoas no geral, contribui para ainda a versão e a única visão que é a do colonizador, que existe apenas uma religião pura, homogênica, que é a igreja, o catolicismo apostólico romano. Sendo que não se fala do catolicismo negro. O Rubens Alves pontua esse nome, né? Na real, ele faz uma pergunta: catolicismo negro ou negros católicos? E, tipo, em Minas tem mais de 200 grupos de congado e ninguém fala dessa outra versão, sabe, da Igreja Católica. Ninguém fala da existência de uma missa conga. Se isso não é intolerância religiosa, eu não sei o que que é. Sabe, por que não vai falar? Por que nenhuma igreja que não tem vínculo direto com o congado divulga, ajuda, patrocina tanto uma festa de congado, como patrocina, por exemplo, um jubileu, que é, né, uma das maiores festas da igreja que a gente conhece, o jubileu. E ninguém Já que a fala de uma santa é festa uma de santa congado. católica, né? É uma É santa uma festa preta. católica, Mas é é uma uma santa santa preta. católica. E aí, por que É não uma fala, né? santa católica. Porque a missa é coisa de gente preta, porque tem batuque, porque o jeito da missa é diferente, porque tem um dançado, sabe? Se isso não é intolerância religiosa, é o quê? E isso às vezes acontece dentro da própria igreja, sabe? Se não é um padre que às vezes, mesmo branco, não tem uma simpatização, um entendimento, uma valorização, um respeito com aquela cultura, aquele padre ele não vai ajudar. Sabe? Pensa só, e Isso reflete Bertioga. na comunidade inteira. Isso reflete na comunidade inteira, sabe? O Congado é uma religião? É sim uma religião, mas ele é família, entendeu? Várias famílias constituem o Congado, ele é uma tradição, sabe? Ele é um rito, é uma coisa que tem que ser valorizada, entendeu? Ele age na comunidade. Tem pesquisas que falam sobre isso, né? O Congado ser esse patrimônio cultural e material, e como o turismo também influencia para a permanência desse grupo existir, porque gera uma É economia nosso. ali naquele local, e é nosso, sabe? E as igrejas não falam disso. Aqui em Barbacena, eu moro no bairro Grogotó, hoje em dia, e no bairro Santa Efigênia tem o Congado. Amiga, tem 6 anos que eu moro aqui, eu nunca vi a igreja daqui, em momento nenhum, falar da festa de Congado do Santa Efigênia. Entendeu? Fala de outra igreja, de outra paróquia que existe. E Santa Efigênia é um bairro super longe, que existe em outros lugares e tal, outras festas, bingo, encontro de jovem que a igreja faz, sabe? E não fala do Congado, sabe? Fala às vezes até de uma coisa, sei lá, que está acontecendo em outro país em relação à igreja e não fala do Congado. E quem Eu me não identifico muito. Me identifico sabe muito que porque aqui, muito tardar, depois que eu fui interessar, né, pela história da minha cidade e tudo mais, que eu descobri que a minha cidade tem um congado tradicional. Tradicional, entendeu? Qual congado não é tradicional, né? Mas que é uma das festas principais da cidade. E, tipo assim, sempre fui de igreja, já fui até catequista. E esse movimento, a paróquia vizinha, aqui perto da minha casa, eu chegava a ouvir os tambores e tudo mais, mas nem sabia o que era. E isso acontecendo, tipo assim, dentro da nossa cidade, a gente não entendendo como isso tem a ver com a nossa história, sabe? como isso tem a ver com Nos a nossa história. pertence. Exato. Nos pertence. Exato. Exato. Como é que você vai falar, né, sobre a história de um povo, aquela cidade, né, assim, falando apenas de uma única perspectiva, sabe? A Isis falou aqui, né, fui de igreja em Barbacena muito tempo e totalmente invisibilizado. E é isso mesmo, assim, eu participei. Ai, eu ficava, assim, indignada. Ah, sei lá, as pessoas que me conheceram no tempo da igreja, assim, que me desculpam, mas eu ficava indignada com as coisas que aconteciam. Porque eu também, a minha mãe foi coordenadora do grupo da acolhida quando a gente morava lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. E, assim, é, piolho de igreja, eu vivia na igreja, participava de muito grupos de jovem, catequese, tudo, e Manaim, citando o nome, né? E tudo, mas assim, ninguém falava do Congado, ninguém sabia da existência, e isso para mim era muito estranho sentir, porque o racismo existe, tá nas pessoas.
As pessoas estão nas igrejas, o racismo tá ali. Eu vi, às vezes, como as pessoas me tratavam, assim, sabe? Eu ficava pensando, gente, mas como é que pode ser tão diferente, sendo que quando eu tô na missa, lá em Bertioga, na festa do Rosário, eu me sinto tão bem fazendo parte disso, e quando eu venho pra cá e me relaciono com esse outro tipo de igreja, esse outro tipo de festejo, eu me sinto tão mal, sabe? Como é que é isso, assim, sabe? Eu sobre isso que a gente está falando de invisibilização, eu queria falar uma urgência que a gente precisa pensar, as ISIS que está aí e tal, que é de São João del Rei, que a gente precisa se atentar. A gente está atenta, assim, né? Mas eu falo a gente no sentido de todo mundo precisa se atentar, a paróquia, a gente precisa fazer alguma coisa mesmo, assim, em alguma instância, porque existe o congado lá da Maria, que é proibido de entrar na igreja de Nossa Senhora do Rosário em São João del Rei. Gente, quem construiu aquela igreja? Quem construiu aquela história? E o congado é proibido de entrar na igreja de Nossa Senhora do Rosário. A festa acontece lindamente na capelinha que fica no São Dimas. Mas é uma capelinha, sabe? Tem uma igreja toda também, que pertence ao congado, que é de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E o congado não pode entrar lá. Por quê? Porque ela fica no centro histórico, porque o centro histórico tem muito turista, muito gringo. Não vai ficar com aqueles batuques de negro lá no centro histórico. Incomoda Então, muito, né? incomoda muito. Isso é fruto isso é fruto dessa ramificação que é o racismo estrutural, assim, essa intolerância religiosa. É um absurdo a gente pensar que hoje em dia essas coisas acontecem, mas acontece, sabe? Tem muitas paróquias aí que não financiam o congado da maneira como poderia financiar, como poderia ajudar. Prefeituras, sabe? Também que age E aí, assim, em muita parceria com a Igreja mesmo sendo Católica. da igreja, mesmo sendo da igreja, fica num não lugar, né? Porque não é aceito pela igreja, às vezes. Também, às vezes, não tem um abraço da comunidade. E aí fica num não lugar de pertencimento, né, dentro da cidade. Sim, não dá para romantizar essa relação da Igreja Católica, assim, com o congado, assim, também, sabe? Não dá para romantizar a Igreja Católica, assim, né? Por mais que seja uma religião, e falo aí, sinceramente, com todo respeito, mas não dá para romantizar, assim, né? A gente precisa levar em conta essas nações que foram enviadas para cá no período escravista, que tiveram os seus nomes arrancados, que foram forçados a ser batizados, assim, sabe? E teve que se reestruturar os seus ritos para que coubessem aí dentro dos festejos permitidos, sabe? São esses festejos da Igreja Católica. Por isso que eu digo que o congado, ele é fruto desse rito europeu e esse rito africano, sabe? Ele é essa relação, assim, essa imbricação, assim, sabe? Porque foi uma estratégia. Pode falar, foi uma estratégia. O André, ele disse como essa adesão e o interesse das novas gerações pelo congado em Bertioga. Como é essa adesão, né? Crianças e adolescentes têm participado, que eu acho que a gente começar a falar quem são esses responsáveis por esse movimento hoje dentro do seu congado e como que está essa juventude também, né? Que o bastão vai ser passado para essa juventude, né? Eles que vão estar dominando essa cultura daqui a um tempo. Como que isso está acontecendo? Uhum. Queria falar novamente para quem não sei está assistindo aí, é que o congado ele é diverso, ele é complexo e repito, tudo que eu falo não é uma verdade absoluta, principalmente em relação a essa crítica, a essa problematização que existe com a Igreja Católica. Tem comunidades que isso pode funcionar super bem, sabe? Mas Sim, não estamos generalizando. Não estamos generalizando, mas é importante dizer que isso acontece. Como eu falei, em Ibertioga até que acontece bem, porque Ibertioga tem o quê? 5 mil habitantes, sabe? É uma cidade pequena, tem a paróquia, a igreja de Santo Antônio, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, das Mercês, e uma capela do Santíssimo no bairro Arião. Então, assim, 3. Então, elas conversam bem entre si. A paróquia que rege Bertioga inteira é a paróquia de Santo Antônio. Então, as coisas funcionam bem lá. A festa sempre está muito cheia de gente, assim, sabe? E sobre isso,
da geração jovem, eu acho que é um desafio e, ao mesmo tempo, assim, a gente precisa buscar estratégias para essa permanência dos jovens no Congado, assim. E Bertioga tem bastante gente, o Congado, né, composto por várias famílias. Tem bastante jovem, até hoje em dia, assim, a gente para ver. Quem quiser ver, tem vídeos no meu canal no YouTube, Yasmin Alice. Tem outros vídeos também de outros grupos de Congado. Passa o link pra gente, que a gente vai Vou divulgar passar. lá na página. E tem vídeos lá que você vê, assim, a rodona grande com os brincadores e a rodinha pequenininha das criancinhas, a coisa mais linda, os pequenininhos, assim, tudo catarrento, sabendo nem andar direito lá na rodinha do Congado, é lindo. Mas, assim, isso não significa... Igual você, né, segurando a Igual cestinha. eu, assim, toda desengonçada, linda, rainha. Vou mostrar a foto de novo. Ó, gente! Nossa, gente, não viu. Que gracinha. Eu nem sei quantos anos eu tinha aqui, tão pequenininha, toda emburrada. Mas isso não significa também que as coisas são um mar de rosa, porque a gente vê muito o jovem hoje em dia interessado em outras coisas que o mundo tem para oferecer, né? As redes sociais, a vida de uma outra forma, assim, que às vezes não é pensando nessa relação com a própria cultura, com a sua comunidade, com a sua identidade, com a sua pertença. Então, no Congado de São João, por exemplo, são só os mais velhos, assim, sabe? Você quase não vê jovem. E isso é triste, porque esses mais velhos vão morrer. E quem são os próximos que vão levar essa tradição, assim, né? É preciso a gente... É preciso existir essa valorização, assim, essa... eu acho que essa estratégia mesmo, assim, que é desafiadora de passar esse bastão. Eu acho que uma coisa que contribui muito para a permanência, assim, desses jovens no Congado, e os adolescentes e tal, que se interessam, que é normal, né, por várias coisas no mundo, é o estudo. É essas conversas com os mais velhos, é perceber, entender sobre esse patrimônio, sobre essa cultura, sabe? Sobre essa religiosidade, sobre essa herança africana. E eu acho que uma das formas que contribui para esse estudo, para essa conversa com esses jovens, é ter uma casa. E uma casa que eu digo é uma sede. Tem grupos de Congado que tem grupos de Congado que não tem. E isso é muito importante ter essa sede, que pode funcionar como essa escola, vou dizer assim, né? Além, assim, da própria participação nos ritos, vou virar para cá porque tá escuro, no rito e na festa. Eu falo isso porque lá em Bertioga, a gente não tem uma sede. Pensa só, o Congado tem 107 anos lá e agora que está se criando uma sede. Isso é muito complicado, assim, de se pensar, sabe? Porque eu acho que uma sede ajudaria muito as nossas vidas. Ontem eu estava conversando com meu primo sobre isso e eu estava falando para ele dessas outras versões, assim, da narrativa de Nossa Senhora do Rosário nas Águas, né? E ele falou assim comigo: você leu tudo isso em livro? Eu falei: foi. E ele falou: gente, mas eu quero esses livros. E aí eu falei: espera lá, isso, porque quando essa sede ficar pronta, quem sabe a gente não tem uma biblioteca. A gente faz uma biblioteca com todos esses livros, sabe? Esses jovens, eles precisam conhecer essa história de outras perspectivas, enxergar e também ser um lugar que essas conversas com os mais velhos possam acontecer para além do momento da festa, sabe? Que essas relações de troca, de afeto, elas possam acontecer tanto em quem, né? As mulheres que fazem as roupas, as mulheres que dançam, quem toca, ensinar esses jovens, esses adolescentes a tocar, sabe? Esses encontros, eles precisam acontecer, eu acho, para além da festa. E ter uma casa, uma sede, é muito importante para que isso aconteça. Até para acontecer outras coisas, assim, sabe, do movimento artístico preto, sabe, que possa chegar nas cidades, porque eu acho que em BH isso deve funcionar
bem, assim, porque a BH é uma capital, tem o Tambor Mineiro, né, a festividade que é enorme e faz vários eventos, mas Ibertioga é o interior, é município de Barbacena, sabe? Nada disso chega É lá, muito assim. diferente. Nada tô generalizando, assim, né, porque tem internet, a gente pesquisa bastante coisa, mas é muito diferente quando você tem um lugar que você possa fazer acontecer essas coisas, tem uma captação desses recursos para o interior que não tem, assim, sabe? Aquela tradição permanece, resiste lindamente, ali acontece, mas precisa acontecer mais esses encontros, sabe? Eu falo isso porque eu já tratei muito internamente comigo mesma. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Qual é a importância disso? Qual é a minha participação aqui no Congado? E olha que a minha família inteira é de Congado e eu ficava nesse conflito interno comigo, assim, sabe? E mesmo eu tendo a possibilidade de conversar muito com os meus tios, mas eu me interessava por outras coisas do mundo, assim, da arte, que eu não via a participação do Congado lá, não via referências, sabe? Na escola a gente não estuda nada sobre isso, a gente não estuda uma outra versão que diz respeito aos nossos antepassados aqui. A gente só fica estudando sobre o processo de escravatura e acha que a gente está condicionada só a isso, sabe? E não enxerga a outra versão, tudo que a gente carrega, a nossa herança. Hoje, na verdade, eu acho que as coisas estão um pouco melhor. Mas quando a gente estudou, assim, né, a gente tem um ano só de diferença, a gente via que esses diálogos nem acontecia. Principalmente que a gente é pobre. Eu fui ter internet na minha casa, gente, semana passada. Onde é que eu ia pesquisar esses trem, essas coisas, sabe? Então, eu acho que, assim, o principal ponto que eu tô falando hoje, eu acho que principalmente por lá em casa não ter, é a construção de uma sede, sabe? Esse lugar que a gente possa ter mais estudos, ter mais encontros para falar sobre o Congado. E isso segura os jovens, segura no bom sentido, assim, não no sentido de deixar preso, assim, mas que a gente consegue segurar os jovens mais na Tá, né? cultura. Conquistar esses Conquistar, jovens. porque a gente vai dialogar, sabe? A gente vai estudar sobre isso, a gente vai entender, sabe? Coisa que na escola, Ibertioga tem 3 escolas, e quem lá fala nas aulas de história, assim, nas aulas de artes, sobre o Congado, sabe? Eu lembro que em Salvador, o ano passado, eu fui numa palestra online que era com o Jeremias Brasileiro. O Jeremias Brasileiro é o capitão de Congado. Foi você que me falou, não foi? Acho que foi Do você que quê? me, acho que foi Não, a você que gente me assistiu mandou. juntas. Ah, é verdade, é verdade. Não sei se foi você, foi o João que me falou. E Estava eu, lá junto. então, tá vendo? Jeremias Brasileiro, você viu, né? Ele é do Congado de Uberlândia, aqui em Minas. E eu perguntei pra ele isso sobre como, porque ele falou várias coisas lindas do Congado, mostrou tanta gente. Eu falei, ó, tem bastante jovem lá, como é que isso deve acontecer, né? E perguntei como que era, porque eu via que era uma dificuldade em Bertioga, essa permanência mesmo, esse interesse maior pelos jovens com o Congado, com essa tradição. E eu lembro que ele falou para mim assim, eu acho que você tem uma missão, porque você é congadeira, porque você é artista. A responsabilidade é sua. Ah, é, é artista de falar, contar, mostrar sobre o Congado de uma outra forma, que é assim, né, relacionada ao campo das artes, e criar estratégias aí e meios de comunicação entre os jovens com isso, utilizando os recursos que a gente tem hoje em dia, né? Vamos fazer uma oficina aqui de vídeo. Ó, tá vendo? Dá para usar isso que você aprendeu para filmar as festas do Congado, sabe? Vamos fazer foto, sabe? Dialogando com as coisas que existem aqui no mundo, que estão aqui no mundo, que é muito legal e que capta a nossa vontade mesmo, assim, né? Conquista os nossos desejos, assim, e usar tudo isso em relação ao Congado, assim, sabe? Vamos fazer uma série, gente. E aí a gente faz de ver quantos episódios precisa para contar sobre a história do Congado de Bertioga, para contar sobre a aparição de Nossa Senhora do Rosário, sabe? Vamos fazer um vídeo ensinando como é que toca tal tambor? Vamos fazer um vídeo cantando? Sabe? Então vamos fazer um cortejo pela cidade, inspirados no cortejo do Congado, sabe? Vamos ter uma oficina hoje. Minha tia, Gracinha, maravilhosa costureira, vai dar uma oficina sobre como fazer o chapéu do Congado, sabe? Esses momentos acontecerem mais, assim. E eu acho que uma série seria muito importante sobre isso, e a gente
criar essas estratégias, assim. É por isso que eu tô na academia, na verdade, para estudar e ver essas estratégias possíveis, você assim, para falar ajudar minha exatamente comunidade. disso. Você acha, por exemplo, que você ter lido vários livros sobre o Congado, você deve isso à sua relação com a academia, talvez? Você ter feito essa busca, assim, você ter tido acesso a estudar sobre o Congado nessa perspectiva, diferente desse seu primo, né, que você disse? É, Laércio, Você acha que essa capitão. diferença é por você ter entrado na universidade? Como que você acha que isso acontece, que isso se dá? Com certeza. Com certeza. Sabe por quê? Porque aí a gente também começa a ver outras manifestações culturais do nosso povo, sabe? E aí a gente começa a ver que a gente não tá só, e outra, que é diverso e que é possível. Eu acho que se eu não tivesse entrado na academia, talvez eu ia ter muito mais dificuldade, talvez não, eu teria muito mais dificuldade para encontrar esses estudos, para encontrar essas pessoas, sabe? Para encontrar o Daniel Albergaria, que é o antropólogo que agora está escrevendo sobre o Congado lá de Bertioga, que é grande responsável por escrever sobre o Congado da área das vertentes aqui de Minas, sabe? Não teria acesso a esse material. Porque também, às vezes não, é uma leitura muito difícil. A gente sabe, né? Ler artigo, teses e teses. É difícil essa linguagem. E não chega assim E facilmente ainda a passar gente. a tradição da oralidade para a palavra, né? Que é Para a totalmente palavra, que é totalmente diferente. diferente. Aí, ó, o Simval acabou de entrar. Bom dia, Simval. Ele é do curso de História, lá de São João del Rei. E ele é do Congado de Piedade do Rio Grande. Olha só que live, meu Deus, agora eu tô me sentindo assim. Socorro as minhas Mas ao falas mesmo aí. tempo que a academia, voltando aqui, mas ao mesmo tempo que a academia, né, tem essa função, né, de nos apresentar várias perspectivas, né, ela também não se relaciona, por muitas vezes, com a comunidade, né? Talvez por isso isso aconteça, né? Porque, por exemplo, se você sabe, se você é adolescente e tudo mais, seu maior sonho, né, do adolescente agora, vamos supor, né, entrar na faculdade, fazer o Enem e tudo mais, você saber que existe um núcleo de estudos negro dentro da faculdade, que existem pessoas que se formam escrevendo sobre o Congado, que fazem um mestrado escrevendo sobre o Congado, o doutorado escrevendo sobre o Congado. Você vê uma mulher preta, foda, reconhecida no mundo inteiro, que é a Leda Maria Martins, que escreveu sobre o Congado. Impossível não se sentir foda, né? Impossível não se Pertencente a sentir essa foda. cultura, Exato. impossível não se sentir foda. Vou até pegar o livro dela que tá aqui, que eu também tenho. Ah, maravilhosa. Rica. Maravilhosa. Esse livro é um pouco caro, né? Amiga, a gente faz os nossos corres, eu comprei baratinho na feira. Porque é Ai, da arrasou. UFMG, né? Lançado também pela UFMG. Tipo assim, Arrasou. não tem como não se sentir pertencente, não tem como não se sentir foda se a gente começar a ver. E não só ver o Congado como os mais velhos, é uma coisa que os mais velhos fazem, é uma tradição antiga, tudo mais. Não, mas a gente nem se interessa, sabe? Como as pessoas retratam. É coisa da oralidade lá, é tradição da cidade lá, e pronto, sabe? Não coloca essa comunidade pra se sentir dentro, né? É isso que você disse. Sim, sentir dentro. É, total. E aí a, a gente vê a academia que fica girando esse conhecimento entre pessoas limitadas. A gente, né, vê que a academia é um meio muito branco e esses conhecimentos ficam ali, ó, gerando, 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 e não chega até nós, que você estava falando. Eu acho que aí um outro ponto assim que eu levanto é assim uma crítica que eu faço a certas pessoas assim que pesquisam, antropólogos e tal, que às vezes vão a essas comunidades, chegam lá, pesquisam sobre tudo isso, escrevem, fazem suas teses lindas, maravilhosas, viajam pelo mundo falando sobre a tradição afro-mineira, ganham dinheiro em cima disso, sabe? Às vezes são essas pessoas artistas também que participam desses editais e ganham esse dinheiro, recurso para fazer ali toda tudo que precisa fazer, né, para aquele movimento girar, culturalmente falando, e não retorna, às vezes, nem a comunidade onde foi o berço daquela pesquisa para agradecer,
sabe? Não tem um mínimo de respeito com os fundamentos, sabe? Com a própria religião, com aquele povo, sabe? Eu acho que... Ah, eu acho não, é um desrespeito muito grande. Às vezes eu fico chateada, assim, quando eu converso, pesquiso, assim, sobre algumas pessoas, converso com alguns amigos, sobre como é, sabe? Quando essas pessoas chegam nessas comunidades, pesquisa tudo e simplesmente vaza, não volta nem para tomar um café, para falar, olha só o que a sua pesquisa me gerou, muito obrigada, viu? Um respeito, não tem. Eu acho que a gente que é preto, é filho do Congado, e tá aí na academia, a gente precisa pontuar essas coisas, precisa problematizar e precisa começar a escrever e a falar do nosso ponto de vista, sabe? Imprimir a nossa imagem ali, nos valorizar, sabe? Ir lá mostrar para nossa comunidade, dar esse retorno, sabe? Porque senão esse conhecimento vai continuar girando na mão de pessoas limitadas e a gente vai continuar sendo invisibilizado e excluído, assim, sabe? A gente precisa... E aí, como sempre, é aquela pessoa branca que chega lá, colhe tudo, colhe todos os benefícios, né? Tudo que ela tem interesse, chega lá dentro da academia, ela é a fodona, porque pesquisou, se apropria, grupo, pesquisa, pode, se apropriou toda. A comunidade nem sabe o que essa pessoa produziu, nem sabe nunca... Pessoa. Nem sabe dessa pessoa, nem conhece essa pessoa, às vezes passou um conhecimento que é super, às vezes que nem pode ser divulgado, né? Porque quando a gente fala de tradição da oralidade, a gente fala também dos mistérios, né? Dos segredos que existem dentro disso. Não é qualquer pessoa que chega num congado e fala assim, quero escrever um livro. A gente até traduz dentro do livro dela, né? Que essa missão foi passada pra ela. Essa missão foi... Olha que coisa linda, essa missão foi passada. Foi passada para ela. Eu quero que você registre a história do nosso lugar. E essa questão então, não é qualquer pessoa que chega dentro, por exemplo, vamos pensar dentro de um terreiro e fala assim, eu quero ver tudo que está acontecendo aqui dentro, quero descobrir tudo. Sim, que acontece. Com total respeito aos mistérios. É isso que você falou. Entende? E aí chega dentro da academia e fica por isso mesmo, né? E então, acha que tá valorizando, que tá divulgando a cultura, mas não tá. Porque isso é desrespeito. Tá semeando o quê? Eu acho muito interessante quando você fala isso com relação à escola e tudo mais, porque são demandas práticas, sabe? O que que precisa? A gente precisa investir nesses mais jovens. Ah, então a gente vai produzir, qual que é o retorno que a gente vai dar? Né? Isso é uma estratégia, né? Vai escrever sobre qual que é o retorno que a gente vai dar. Eu vou ajudar na construção da sede? Não, eu vou ajudar nisso, da festa, sei lá o quê. Porque coisa para fazer tem, né, Yas? Coisa para fazer tem. Ou se tem. Ou tem. Pra fazer tem, né? A Nayara Almeida, que é uma amiga minha que pesquisa sobre o região, ou sobre o Congado da região dela, que agora eu não me lembro o nome para falar, mas eu lembro que uma vez ela foi numa aula, assim, falar pra gente sobre a pesquisa dela e tal, e eu lembro que ela comentou uma coisa, assim, sobre esse retorno, que é muito comum e coerente acontecer, que é, e olha que ela é filha de Congado, de chegar, assim, e falar, olha só, eu tô pesquisando, deu isso a minha tese, vamos ler? Querem ver as fotos? Foi isso que aconteceu. E que eles viraram e falaram assim, massa, mas e aí? Você vai dar dinheiro para fazer a festa esse ano? Você vai participar da festa? Vai dar o café? Sabe, no fim, a gente tá interessado nisso, assim, sabe? É na manutenção da festa. Vamos sentar e vamos ler aqui. Como é que ficou a minha tese? Tô nem aí pra sua tese, entendeu? Eu quero saber da minha festa. Mas assim, entre risos, a gente sabe que é isso, assim, né? É um outro tipo de manutenção que existe no Congado, assim, mas que mesmo assim é importante esse retorno. É importante chegar lá e escutar esse ato. Tá, beleza, mas tô nem aí pra sua tese. Mas é importante, sabe? Às vezes tem, pra certos grupos, isso importa demais, assim, sabe? A minha prima, a Bruna, ela formou em turismo aqui em Barbacena e ela escreveu sobre a relação do Congado com o turismo em Ibertioga. Uma tese bem problematizadora, na verdade. E aí ela foi massa, sim, porque fez a gente repensar sobre isso mesmo. E essa relação do turismo com a cidade, que a gente também super esquece, né? Volto a dizer, porque o Ibertioga é uma cidade do interior, então a gente também não pensa tanto assim como que esse turismo pode ajudar a gerar essa economia local, sabe? E aí foi importante a gente ler e falar, pô, é isso mesmo, sabe? E conhecer outras coisas que às vezes também, certos documentos, que às vezes também nem tá circulando mais na mão dos congadeiros, assim, que os mais velhos sabiam, registrou, deixou aquele registro lá e não rodou, assim, sabe? Aí a gente vai lá e resgata esses documentos e fala sobre isso. Tem
você falou isso da oralidade, né? E a academia e tal. Isso é um outro ponto também que às vezes, não sei, eu acho que o Simval, que também escreve, a Nayara Almeida, minha amiga que escreveu, a Thalita aqui de Barbacena, que também escreveu, a Simone Assis de São João del Rei, que são pessoas pretas e falaram assim sobre o Congado, eu acho que tiveram assim esse conflito, que eu acho que é um pouco do que eu tô passando por agora, que é isso de, tá, então, como escrever academicamente, porque a academia, né, tem toda essa estrutura de escrita sobre uma coisa que é oralidade. Eu tive muita dificuldade nisso no início, porque eu falava, gente, como é que eu vou referenciar, como é que eu vou citar alguém de uma coisa que eu escutei, sabe? Que meu tio falava pra mim, sabe? Que tá na minha vida, que foi passado pra mim. Como é que é esse sustento dessa oralidade, dessa forma de escrita dentro desses padrões da academia, assim, sabe? E a gente sabe que esse padrão de escrita, ele não tá para todo mundo. É um padrão, né? É uma coisa ali fixa, pensada em uma única forma possível de escrita. Então, eu falar de um símbolo, mostrar essa imagem, desenhar essa imagem, não vai ser também uma forma de escrita tão importante quanto essa forma de escrita europeia que a gente conhece? Sabe, como é que essa oralidade se insere aí? É complicado, assim. A nossa live, ela tá quase acabando. Você acha que a gente encerra e para terminar? Tá, 56. 56 minutos, 57. Vamos encerrar e vamos abrir de novo para terminar essa linha de raciocínio com mais calma? Vamos, porque eu ia falar assim, que o último tópico mesmo da gente falar é isso, né? Sobre essa relação do Congado com a academia. A gente já tá nele. Então vamos sim encerrar Vou encerrar aqui, gente. Pra gente encerrar com mais calma. Olha lá, fonte, tio meu 2004. É assim mesmo. Não é? Eu vou dizer isso, sim. Porque eu vejo assim que quem escreve livro, por mais que ele tenha um padrão de escrita, por exemplo, o livro de Leda, tem uma possibilidade maior. Vamos. Vou encerrar aqui, vou salvar, você entra. Tá bom. Eu vou te chamar, todo mundo entra esse bate-papo. Gente, volta aí.